Olá, sejam bem-vindos no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que você é meu convidado especial. Clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na Rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate também está disponível na internet. Isso mesmo, acesse o nosso portal www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade e, além de, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade a você, trabalhador e trabalhadora que nos assiste. Meu muito obrigado desde já. Participem! O programa Visão Trabalhista em Debate está com outro canal de ligação com vocês. Isso mesmo, através do nosso WhatsApp, 0 operadora 11 9 5893 5075. É mais um canal de informação e de contato conosco aqui no estúdio e com você em casa. Participem! O tema do programa de hoje é evolução da distribuição de renda. Vou repetir, evolução da distribuição de renda. Isso mesmo. A realidade social brasileira melhorou expressivamente durante a última década e o país diminuiu o grau de exclusão social. O livro Atlas da Exclusão Social, 10 anos depois, apresenta um programa geral das mudanças sociais que aconteceram no país durante a primeira década do século XXI. Para saber um pouco mais dos avanços e dificuldades em relação à desigualdade social no Brasil, o Visão Trabalhista em Debate recebe hoje Rony Aldrin Silva, geógrafo. Ele também é da Secretaria de Planejamento e Gestão de Osasco e organizador do livro Atlas da Exclusão Social, 10 anos depois. Rony, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Olá, Eduardo, muito obrigado. Agradeço também aos telespectadores da TV Osasco e obrigado pela oportunidade da gente poder discutir um tema tão relevante nesse momento que a gente está passando aqui. Sem dúvida. E um tema que nos deixa contentes, né? Otimistas. Sim. Agora eu começo a lhe perguntar, Rony, eu queria que falasse, antes de mais nada, um pouco desse livro que está aí aquecendo as livrarias, está maravilhoso esse lançamento, Atlas da Exclusão Social, 10 anos depois. Queria que você comentasse qual a ideia de ter criado e qual a sua intenção. Inclusive, eu os trouxe para ti aqui. Na realidade, é uma série, né? Nós fizemos o Atlas da Exclusão Social 10 anos depois e lançamos agora, está do forno aqui, faz um mês, o volume 2, que ele mostra bem a comparação desse período, de como a gente estava na década anterior e como a gente está nesses últimos tempos. Bacana. Tá, então, para ti, exatamente. Guilherme, abriu a geral. Que beleza, hein? Olha só que bacana. Eu fico muito honrado, em nome do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, em poder receber essas duas grandes obras, que eu vou ler com certeza, com muito carinho, que eu tenho muito interesse em temas como esse. Muito obrigado. Recebo nas mãos aqui do Rony. Obrigado pelas duas grandes obras. Obrigado, viu? Ao pessoal do sindicato, eu recebo. Obrigado eu pela atenção, né? E na realidade esses dois livros, eles são a síntese de um esforço que já vem de muito tempo, né? Nós fizemos uma publicação no ano de 2002, né? E fizemos essas duas mais recentemente para avaliar a evolução de tudo isso, né? É importante citar a fonte da informação, né? Nós trabalhamos com os dados do IBGE, né, com os dados do censo. Então aqui nós temos dados de 2000 e 2010, né? Só que não são aquelas informações que o IBGE divulga puramente no site. Nós trabalhamos uma base de dados que eles distribuem e é uma base estatística, como se fosse uma planilha muito grande, que ela vem toda 01, 01, 01. Você joga isso num programa estatístico e trabalha essa informação para poder enriquecer, né? Porque muitas vezes o dado em si ele não diz muito, mas se a gente trabalha, por exemplo, enriquece uma informação, não me interessa saber só onde estão as famílias com uma renda
baixa. Eu quero saber também o perfil dessas famílias, sabe? E quais as condições onde essa família reside, para a gente poder pensar políticas públicas efetivas de combate à exclusão, né? Você vai a fundo ao tema, então, né? A gente procura ir a fundo, né? Uma das nossas inspirações foi o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, que é um índice extremamente valioso, né? Mas nós temos algumas críticas a ele porque ele não chega tão a fundo quanto a gente gostaria. E aqui no Brasil a gente tem possibilidade, com muitas informações, de vasculhar um pouco mais, né? Então, para esse Atlas foram elaborados 7 indicadores. É isso que eu te vou comentar agora. Exatamente. E esses 7 indicadores eles são divididos em 3 olhares, 3 dimensões, né? Quais são esses 7 indicadores? Olha, uma dimensão é a dimensão de vida digna, né? A gente entende que todo cidadão tem que ter uma vida digna e com os dados que nós conseguimos, nós alocamos 3 indicadores nessa dimensão, que é os indicadores de qualidade do emprego, Tá. De localização da pobreza em si, certo, e de desigualdade, tá? Uma segunda dimensão é a dimensão do conhecimento. Nela, nós olhamos a escolaridade e o analfabetismo, tá? E a terceira dimensão é a vulnerabilidade juvenil. E aí nós olhamos a concentração de jovens, então onde que eles estão concentrados, em que território, de que forma, e a violência. E o olhar sobre esses 2 temas, né, dá uma ideia do risco a que esse jovem está sujeito. Entre esses 7 indicadores, que você acabou de citar, em sua opinião, cite 3 que precisam ser melhorados em caráter de urgência. Olha, eu te diria que o campeão, digamos assim, mas negativamente, né, é a violência, né? Ela aumentou consideravelmente na última década. Hoje, o Brasil é o 10º dos países, dos quase 200 países que a ONU mensura, o Brasil é o 11º em taxa de homicídio, né? Então, o mundo como um todo teve uma redução de 16%, e nós, na realidade, nesse período, um período de pouco mais de 10 anos, nós crescemos ao invés de reduzir. Então, hoje nós estamos com a taxa de homicídio de 32,4%, segundo a ONU, e há 10 anos atrás essa taxa era de cerca de 26%, né? E essa violência, a ideia, o livro chama-se Atlas, né? Porque é para ele ter uma leitura fácil mesmo, então de você conseguir identificar através de dados ali, mas muito de mapas, você consegue visualizar. Então nele nós temos os mapa de 2000 e mapa de 2010, por exemplo, e nitidamente nós notamos onde essa violência aumentou, tá? E aí eu te digo que nas médias e grandes cidades do litoral nordestino, na realidade desde o Espírito Santo para cima, estados como o Pará, o estado de São Paulo, o estado do Paraná, são alguns estados que se destacam no aumento dessa taxa de homicídios, né? E eu destacaria também outros 2, né? Que na realidade tiveram uma redução, mas são muito relevantes para se pensar políticas e ações para combater. Um deles é a desigualdade, que teve uma redução muito grande, mas ainda persiste, bem visível, e a concentração de jovens também, principalmente nos grandes centros urbanos, né, e que carecem de uma política efetiva de desenvolvimento, de opções, de projetos, de alternativas para uma melhor qualificação, uma melhor inserção no mercado de trabalho, uma inserção mais qualificada, né? Tá certo. Estamos recebendo nos nossos estúdios hoje Rony Aldrin Silva. Ele é geógrafo. Ele também é da Secretaria de Planejamento e Gestão de Osasco e organizador do livro Atlas da Exclusão Social, 10 anos depois. O tema, evolução da distribuição de renda. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o nosso convidado de hoje. Fique conosco, não saiam daí. Já voltamos.
Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista e Debate. Recebendo hoje Rony Aldri Silva, geógrafo. Ele também é da Secretaria de Planejamento e Gestão de Osasco e organizador do livro Atlas da Exclusão Social 10 anos depois. Eu já recebi o meu. E você em casa? Tem que correr atrás e adquirir o seu também. Participe através do nosso WhatsApp, 0 operadora 11 9 5893 5075. Rony, tem como separar a desigualdade social com a desigualdade territorial? Olha, minha opinião, sim. Né? Isso depende muito da escala com a qual se analisa. Né? Então, se a gente olha, por exemplo, alguns dados de algumas cidades, como São Paulo, Brasília e muitas outras, você percebe indicadores numa situação muito positiva, sabe, comparada às outras cidades do mundo que têm bem menos problemas que nós. Mas quando nós aprofundamos esse olhar e intrarregionalmente entramos na cidade, aí a gente vê como que isso é diferente. Né? Então, aproximando a escala, a gente vê a desigualdade que existe dentro desses municípios e toda a complexidade dos demais problemas. Né? Quando nós olhamos também, pensamos em alguns municípios rurais menores do país, a gente, por vezes, não pode dizer que há desigualdade lá. E muitas vezes isso é até mais perverso, porque é todo mundo pobre, todo mundo numa situação muito frágil. Então, você não vê uma desigualdade social, ou necessariamente social sim, mas não uma desigualdade econômica ali. Né? Mas enxerga-se uma desigualdade territorial, porque geralmente essa população está longe de serviços e direitos que ele tem, seja pelo aspecto da distância, até relevo, enfim. Isso também se dá nos grandes centros urbanos, né? Pegando novamente, pode ser pedir em qualquer cidade, mas a cidade de São Paulo, você olha para o extremo sul da cidade, é muito difícil você chegar do extremo sul, Marcilac, Parelheiros, diversas outras cidades, no centro, né? Então, há uma desigualdade, se você olha ali, a situação está razoavelmente igualitária, mas igualitária para o negativo. Então, eu vejo essa disparidade, desigualdade econômica e territorial. Entraria um fator aí, questão, então, pelo que eu senti na sua resposta, econômica? Ele é muito de mobilidade para ele chegar, né, no grande centro. Não está associado à questão econômica? Não, eu te diria que na maioria das vezes sim, mas não necessariamente. Não pode se vincular uma regra a outra, porque você pode ter comunidades relativamente isoladas com uma situação social sustentável, digamos assim. Perfeito. O livro Atlas da Exclusão Social, 10 anos depois, mostra que nos últimos anos aconteceu uma transformação no Brasil, que teve como uma política econômica a qual colaborou com a geração de emprego e crescimento e o fortalecimento de políticas sociais. Com base na pesquisa realizada por vocês, quais foram as principais mudanças, Rony, econômicas e sociais que o país passou nos últimos anos? Olha, eu diria que uma das principais foi a qualidade da inserção no mercado de trabalho. Então, a gente teve um aumento muito grande do mercado formal, do emprego formal, então que dá muitos direitos para o cidadão, né, todos os benefícios associados, uma consequente queda da informalidade, né, e um aumento real do salário do trabalhador. Né? Então isso teve impacto e provocou inclusive o surgimento de uma famosa nova classe C, aí uma nova classe média, né, que é uma classe que veio carente de consumo, né? E esse consumo, e isso associado a programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, que se você pensa numa localidade de um município não muito desenvolvido, por vezes você pode ter ali 1.000, 2.000 famílias beneficiárias de um programa social, como ocorre muito aqui em Osasco, e você tem um benefício médio, acho que o benefício mais alto do Bolsa Família, eu acho que está em cerca de 300 e poucos reais, mas do nada você vê em um mês sendo inserido naquela comunidade R$1 milhão para ser gasto ali.
no mercadinho, na padaria, sabe, no cabeleireiro, no supermercado. Então, isso gera um desenvolvimento local, Sim. sabe? E isso espalhado pelo Brasil e com com esse perfil do público que o que recebe ele gasta porque ele tem necessidade daquilo, então isso gera esse desenvolvimento, ao passo que você olha a classe média tradicional ou ricos, se você tem uma sobra de dinheiro, na realidade esse dinheiro vai muito mais para investimentos, para especulação, então ele não entra diretamente ali no mercado. Perfeito, né? perfeito. Você foi bem a fundo nessas pesquisas, parabéns aí. Eu queria saber de você, antes de encerrar esse segundo bloco, quais medidas foram decisivas para que o nosso país, Rony, tenha conquistado a diminuição da pobreza? Olha, aí eu falei do aumento real do salário do trabalhador. Aí eu entraria especificamente no ganho real do salário mínimo, sabe? Que é uma base para as comunidades mais carentes, para os trabalhadores com menor renda. Então, se a gente lembra, no início da década passada, prometia-se um salário mínimo que chegaria a $100. E isso era até ridicularizado, que não seria possível. E hoje, mesmo com essa grande desvalorização do dólar, o salário mínimo é superior a $200, já chegou a 300 e poucos. Então, essa foi uma política importante, bem como, no meu ponto de vista, a transferência de renda. Perfeito. Recebendo em nossos estúdios, Rony Aldrin Silva, ele é geógrafo, ele também é da Secretaria de Planejamento e Gestão de Osasco e organizador do livro, essa obra que eu já ganhei aqui, está aqui comigo, Atlas da Exclusão Social, 10 anos depois. O tema, evolução da distribuição de renda. Você pode participar do nosso programa, enviando inclusive as suas perguntas ao nosso entrevistado, através do nosso WhatsApp. Acesse, clique aí no 0 operadora 11 9 5893 50 75 ou através do nosso e-mail visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não pegue o controle, não mude de canal. Prometo a você que em 30 segundos estamos de volta. Fique conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista e Debate, recebendo hoje Rony Aldrin Silva, geógrafo. Rony, qual a importância das políticas compensatórias como o Bolsa Família e o Bolsa Escola? Olha, na realidade o Bolsa Família ele foi uma evolução do Bolsa Escola, né? E além da importância que eu já mencionei, que é relevante, que é o desenvolvimento local, né? O programa ele exige que a família, para continuar recebendo, cumpra algumas condicionalidades, né? Entre elas, que a criança esteja na escola, que seja acompanhado do acompanhamento de saúde, né? Além com algumas experiências de sucesso de políticas complementares de qualificação, né? Permitindo com que o cidadão possa se inserir no mercado de trabalho de uma forma mais qualificada, né? Uma vez que o valor do benefício, ele na prática é muito baixo. A gente sabe que uma família não tem como sobreviver com R$300 por mês, por exemplo, né? Então, eu acho que essa junção de fatores, acho que é o que contribui. Aldrin, movimentos sociais e alguns partidos defendem a taxação de grandes fortunas. Essa medida pode ser uma forma de contrabalancear essas medidas de política fiscal que afetam de imediato o trabalhador e o empresário? Olha, eu não sou um especialista no assunto, né? Mas o economista Thomas Piketty, um economista francês, que ele está fazendo uma grande discussão desse tema hoje, ele tem uma afirmação interessante, que quando a acumulação de lucros é maior do que o crescimento econômico, ou seja, alguns grupos estão acumulando mais lucro do que o país crescendo,
isso acaba sendo uma agressão à democracia, porque isso pressiona outras situações, como desigualdade e todas elas associadas à exclusão, né? A França hoje ela tem uma taxação para acho que fortunas, né? Como chamam, fortunas individuais acima de, seria equivalente a 4 milhões de reais, né? E alguns outros países têm algumas medidas similares, não adotam a taxação, mas tem algumas medidas similares, como os Estados Unidos, a Inglaterra, os Estados Unidos, se eu não me engano, acima de 15 milhões de reais e tal. Mas eu vejo como... Hoje a gente está numa situação econômica muito difícil de enfrentar, né? Aqui a gente está falando de uma evolução que olha o censo de 2000 a 2010. Mas a gente sabe que de 2010 a 2014 a situação se agravou muito em alguns aspectos, e não só no Brasil, mas aqui bastante, né? Então, eu acho que a gente tem que ter algumas medidas criativas e que não só de taxação, mas como também estímulos a certos setores estratégicos do país. Pegando um exemplo, o setor ferroviário, que você vê em muitos outros países como uma alternativa extremamente viável, sabe? E que baratearia toda uma logística comercial do país, bem como a logística de transporte. Sabe? Você tem exemplos em pequenos países na Europa, como na Rússia, sabe? Então, eu acho que a gente precisaria ser mais criativo e atuar efetivamente, sabe, de forma mais sustentável e criativa na economia. Bem tocado no assunto, porque, infelizmente, nessa questão de se utilizar as linhas férreas, era uma das saídas que a gente teria, com certeza, no próprio desenvolvimento do país. Sim, sim. Você citou bem, eu tenho um irmão que mora na Europa, e fala isso mesmo. O transporte mais usado são os trens. E realmente é uma questão cultural também, viu, Rony? Uma questão cultural também, porque se vende muito aqui, se pensa muito na questão daquela ganância do país capitalista e se esquece de alguns temas importantes, como você acabou de citar aí, que é o uso da linha férrea. Acho que muitos problemas que nós vivenciamos hoje poderia não existir. Agora, quais as consequências sociais, Rony, da má distribuição de renda? Olha, eu te diria que uma consequência inevitável é um país não melhor do que o que está, sabe? E aí, com uma coisa seria o aumento da desigualdade, mas não só, uma diminuição da qualidade de vida, o que eu chamo de qualidade de vida real do brasileiro. Vou citar um exemplo, faz uns 2 meses eu estava num semáforo, numa ladeira, o carro da frente parado, eu atrás, e um morador de rua foi chegando com papel no carro da frente. E do nada o senhor que estava na frente sacou uma arma e apontou para o morador de rua, que se assustou e saiu, e veio falar até comigo. Ele chegou, olha, você viu que absurdo até, eu pensei que queria contar o que ele queria mostrar do papel, não, ele só estava indignado e assustado com o que tinha ocorrido, né? E aí eu fico pensando também, qual a qualidade de vida desse outro cidadão que está no outro carro, de viver tenso. Imagina a tensão de uma pessoa, sabe? Ela só se sente segura atrás do muro, do seu prédio ali, sabe? E não enxerga que um caminho para amenizar isso é realmente a igualdade, sabe? O Mário Luiz Cobes, o Silo, um humanista, ele diz que na realidade não deve, na verdade, um ser humano ele não deve se sobrepor a outro e nem um humano ficar abaixo de outro. Ou seja, sabe, então o caminho para a igualdade, seja ela, sabe, econômica, social, na realidade é um caminho muito mais saudável e para todos nós. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Assim como surgiu a humanidade, né? Deveria ser assim. Quais ações, vamos ver se o Rony tem um segredo, quais as ações e políticas mais adequadas para o combate à pobreza e à terrível desigualdade social? Olha, realmente não tenho segredo, mas olha,
é muito difícil mesmo. Como eu mencionei agora, a gente precisa de uma criatividade e efetividade, sabe? Então não adianta você ter medidas paliativas para resolver. Então, uma decisão é investir. A gente tem um exemplo do transporte ferroviário, muitos outros, né? E também sustentável, né? Então, a gente está com cada vez mais carros nas ruas e carro novo troca a cada 2 anos, sabe? Então, eu vejo que, na verdade, é difícil, mas teria que ser um pouco mais efetivo e com algo que a gente acha que é exclusividade do Brasil, mas em todo o país tem muito essa reclamação, seja nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal, que é a questão da corrupção, né? Então, ela mina qualquer política que você resolva executar, sabe? Seja através de investimento privado ou público, sabe? Então, recentemente foi anunciado um pacote né, que eu achei interessante, é válido, né? A gente tem a possibilidade aí da reforma política, que a forma como eu achava bem interessante isso, uma coisa muito particular, mas que você tivesse o financiamento público, tirasse o financiamento privado, porque eu mesmo, sabe, cidadão ali vendo minha TV, eu fico pensando, poxa, qual o interesse de uma grande empresa dar dinheiro para um candidato, sabe? Então, que uma reforma política com financiamento público, tirando investimento privado, diminuiria muito essa corrupção. Acredito muito também nessa questão da reforma política. Saindo do papel, a gente vai, com certeza, ter novos rumos. Eu acredito nesse Brasil ainda. Eu sou um dos brasileiros que ainda acredito nessa mudança nesse Brasil. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. O papo está gostoso, mas tenho que encerrar. Estive aqui com o geógrafo, ele que também é da Secretaria de Planejamento e Gestão de Osasco e organizador do livro Atlas da Exclusão Social, 10 anos depois, que tratou o tema Evolução da Distribuição de Renda, Rony Aldrin Silva. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Eduardo, e agradeço também aos telespectadores. A você, telespectador, que ficou conosco até agora, o meu muito obrigado pelo seu carinho e também, claro, pela sua audiência. Agora você já sabe, nós temos um encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista e Debate. Através do nosso e-mail você participa, visãoemdebate@ig.com.br. Se você perdeu parte desse programa, não se preocupe. Você pode rever no nosso site, www.sindimetal.org.br. E não se esqueça, estamos agora com o WhatsApp. Participe enviando suas perguntas. Agora não tem desculpa, através do e-mail ou no WhatsApp. 0 operadora 11 95893 5075. Nós vamos nos encerrando por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.